vou me preocupar com isso. Mas a oração correta não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração correta é em nome de Jesus. É o que a Bíblia ensina. Então, dirigido pelo Espírito Santo, é em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus, eu chego para o Pai e coloco ali a minha petição, a minha prece ou a minha gratidão. Amém? Então, os anjos têm essa função de preservar, zelar a santidade de Deus e não deixam os pecadores se aproximar de Deus. Houve uma divisão. Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso. Só é possível novamente chegar na presença do Pai em o nome de Jesus quando nós somos perdoados. Isso significa que Jesus vai dizer: olha, Pai, o Volney está chegando na tua presença porque os pecados que ele tinha eu já paguei. E ele já aceitou que eu paguei. E por isso ele pode chegar a ti. Senão ele não poderia. Anjos com asas. Quando você pensa em anjos, né? É aquela ideia, asa e tal. Existe uma classe de anjos que aparece na Bíblia com asas, mas não são todos. Anjos com asas, apenas duas classes de anjos são descritos com asas, voando com incrível rapidez. Daniel, capítulo 9, versículo 21, sendo os serafins os únicos com 6 asas. Isaías 6, 2 a 3. Então, aí tá. Não é porque anjo tem asas. Existem espécies diferentes. Outra coisa errada também, pensamento também que às vezes nós temos que anjo, né? Quando a gente olha para uma criança, qual que é o pensamento popular aí? É um anjinho. Anjo, meus amados irmãos, é tudo menos essa figurinha assim de criancinha, de coisinha mimosa, de coisinha indefesa. Anjo é tudo menos isso. Anjo é guerreiro. Tanto os de Deus como os caídos. Quando você fala em anjo, está falando em guerreiros. Os anjos de Deus, eles são possuídos de poderes extraordinários. Nós temos relatos na Escritura Sagrada de anjo, que um só anjo matou o exército inteiro do inimigo numa só noite. Isso mais do que uma vez. Então, quando você pensar em anjo, não pense em coisinha assim, inocentinha, fraquinha, indefesa, como uma criança, não. Pense num guerreiro. Se ele estiver do teu lado, glória a Deus. Agora, se ele estiver contra, firme bem o pé, porque lá vem o chumbo grosso. Tá bom? O ministério dos anjos ao nosso favor. Na verdade, o mesmo ministério e ação que realizaram entre os cristãos nos tempos bíblicos, ainda podem se realizar conosco, já que eles têm interesse pelos homens e seu destino. Lucas capítulo 15, versículo 10. Assim sendo, eles observam as atividades do homem, 1 Coríntios 4, 9, Efésios 3, 10. Tornam-se guardiões de pessoas, Mateus 18, 10, Atos 12, 15. Servem homens, Juízes 6, 11. Trazem revelações e concedem visões, Apocalipse 1, 1 e 17, 1. Ministram em favor dos que vão herdar a salvação, Hebreus 1, 14. Levam os santos que dormem à presença do Senhor, Lucas 16, 22. Quando uma pessoa salva por Cristo morre, ele é levado pelos anjos. É quem conduz essa pessoa até o local onde Deus preparou para ele, até o dia da ressurreição. São os anjos. Eles levam então os santos que dormem em Cristo até o lugar da presença do Senhor, acampam ao redor dos santos para guardá-los e não tropeçarem. E tem também um punhado de texto aqui, quero deixar só citado 2 Pedro 1,4 e Colossenses 2,10. Ajudam a revelar o futuro ao interpretar as visões, Daniel 18, 17. Dão entendimento e sabedoria aos homens, Daniel 9, 22. Então aqui estão algumas coisas que os anjos podem ministrar e podem fazer ao nosso favor. No ministério de Jesus, eles se fazem presente, a gente pode encontrar ali os textos bíblicos, né? Eles fazem presente no ministério de Jesus, em muitos instantes os anjos estão lá acompanhando, servindo a Jesus. No ministério dos apóstolos se fazem presente, estão lá acompanhando e ajudando no ministério dos apóstolos. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Os demônios. Os demônios, o que são os demônios? São anjos também caídos. Vejamos a origem de Satanás. A Bíblia declara que ele era um querubim
da guarda viva no Éden, perfeito com grande glória até pecar. Ezequiel 28, 11 a 19. Irmãos, imaginam lá naquele jardim, aonde posteriormente Satanás veio a iludir a mulher e por consequência o homem, ele estava destacado ali como um anjo para guardar o jardim. A Bíblia diz isso. Às vezes a gente não se atém a esse fato, mas eu hoje, relendo esse texto, dá bem a noção de que realmente ele estava ali. Então ele conhecia, né? Ele conhecia. Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que vem na igreja, que se batiza, que se torna um membro da igreja, que trabalha de porteiro, que trabalha na igreja, faz algumas funções na igreja, abre porta, fecha porta, depois se desvia. É um perigo, né? Porque ele sabe todo o movimento da igreja, conhece todas as pessoas, conhece as fraquezas de cada um, conhece as fechaduras, a chave da porta. É um perigo isso aí. E mais ou menos isso aconteceu com Satanás. Ele era guarda naquele jardim, ele observava todas as coisas e ele não teve dificuldade para se disfarçar em um rap, de forma que ele enganou até os outros anjos que continuavam lá na guarda e poder entrar e fazer todo aquele estrago que ele fez. Então Satanás, ele é descrito nas Escrituras Sagradas desta forma, também chamado de a estrela da manhã. Lúcifer, portanto, da luz, era chamada estrela da manhã, um anjo de luz. E ainda hoje ele veste essa roupagem quando lhe for conveniente. E subir acima das estrelas, quer dizer, subir acima dos anjos. A palavra estrela na Bíblia, ela tem um significado de anjos, não essa estrela que a gente vê, mas um significado espiritual de anjos. E talvez seja por isso que os músicos hoje, sob a égide de Satanás, prezam tanto por essa qualidade, por essa posição de estrela, né? Cada um quer ser uma estrela maior, mais brilhante. Nos Estados Unidos são chamados de superstar, né? Grandiosa estrela. E por isso, quer dizer, estrela, eu sou grande, eu sou maior, eu estou acima dos outros anjos, eu estou acima dos outros mortais, eu estou acima de tudo. Isto era que Satanás realmente queria, estar acima das estrelas e inclusive chegar ao ponto de ser igual a Deus. Como Deus está acima de todas as coisas, não tinha como estar acima de Deus, ele queria ser igual. Para ser igual, ele tinha que passar por cima de todas as estrelas, por todos os anjos, e então ser igual a Deus. E ali foi a sua queda. Por 5 vezes nas Escrituras nós encontramos essa expressão de Satanás, né? Lúcifer, o anjo da luz, hei de ser igual a Deus. Como o anjo agora decaído, ele ainda possui uma personalidade própria. Ele engana muito bem ainda. Os demônios, né? Também temos aqui uma infinidade de textos, mas não temos como nos aprofundar, né? Porque se torna muito cansativo, mas nós temos uma infinidade de textos. Depois, quem quiser a apostila, eu acho que conversando com o irmão Carlos e dando